Amém, amém. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Nós estamos estudando sobre batalha espiritual. É o quarto estudo nesse tema, interagindo com outros homens de Deus que deram seus estudos. E, claro, no tema deles, mas no meu tema aqui, batalha espiritual. E antes de falar sobre batalha espiritual, nós falamos sobre discernimento espiritual, já como um prelúdio do tema batalha. A gente tinha dado um estudo sobre discernimento espiritual, depois batalha espiritual, 2 estudos, depois um terceiro estudo que foi dado na semana passada, relacionando louvor e batalha espiritual. Foi o tema que nós trouxemos, louvor e batalha espiritual. E começamos isso na semana passada, foi junto com a ceia, né? A gente deu parte do estudo e foi para a ceia. Então, quando vê lá louvor e batalha espiritual, parte 4, na verdade é o todo, que é a batalha espiritual, mas a parte específica de louvor e batalha é a segunda. E a gente escolheu, vamos ler de novo, Salmo, por gentileza, Salmo 149, versículo 6. Salmo 149, versículo 6. Que diz: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e na sua mão espada de 2 gumes. Aleluia. Não vou fazer resumo longo dos estudos que já foram dados. Eu sugiro os irmãos que consultem o YouTube ou o histórico do grupo. Você está? E se tem algum grupo que não está, está errado, que eu peço que esteja, inclusive os vídeos, porque eu não estou em todos os grupos, né? Então eu peço que os grupos que eu não esteja compartilhem não apenas o anúncio, mas compartilhem os vídeos do estudo, né? Então consulte lá, o de semana passada está lá. Mas nós analisamos, e hoje essa relação louvor e batalha, eu fiz um pedido especial. Pedido especial, para que não apenas regentes e músicos estivessem, fossem eles instrumentos de sopro ou de base, os regentes musicais, todos os grupos musicais, e os que cantam estivessem. Eu acho que se estivessem todos aqui, a igreja estaria cheia, porque a Assembleia todos cantam. Eu disse na homenagem que eu fiz, nós fizemos no culto, e foi lembrado pelo nosso maestro Elias, no dia do músico. Ele sabiamente lembrou e pediu um momento, e foi muito bom a gente ter feito isso, no culto de domingo. E eu disse, tem uma particularidade na Assembleia que eu acho linda, essa particularidade, embora tenhamos um período do louvor congregacional, eu acho lindo esse momento, mas a Assembleia de Deus sempre teve participação de todos os departamentos. É o famoso vamos ouvir da Assembleia, e não tem que acabar não, eu sou de acordo que continue. Vamos ouvir, criança, não dá para ouvir todos os domingos, mas às vezes eu chamo todo mundo, até para ver se vem no culto. Triste, né? Mas é para ver se vem, né? Mas a gente tem uma particularidade bonita. Todos os departamentos cantam. Então, como o tema é louvor, né? Eu conclamei todos os maestros aqui hoje. Maestros, eu digo, não apenas da orquestra, mas maestros de conjuntos, e todos os que cantam. E nós falamos, quando se diz, estejam na sua garganta altos louvores, e na sua mão espada de 2 gumes, nós temos pelo menos 2 interpretações, está no vídeo. Uma é a relação de louvor com batalha,
porque é a interpretação do texto ao pé da letra. O que o texto está dizendo: estejam nas suas gargantas os altos louvores, na mão espada mesmo. Era louvor e batalha, o que o salmista está dizendo. Louvor e guerra. Essa doxologia, porque os últimos salmos são doxologias. Tanto que o versículo posterior diz: para exercerem vingança sobre nações e castigo sobre os povos. Então essa espada é a espada de guerra. Os povos antigos tinham essas batalhas, e Deus pelejava por Israel, e dava vitória a Israel. Então quando diz: estejam nas suas gargantas os altos louvores, e na sua mão espada de dois gumes, é louvor e batalha. Pode repetir comigo se quiser: louvor e batalha. Louvor e batalha. E é o nosso tema: louvor e batalha. É claro, antes que qualquer teólogo desse, não digo os teólogos sérios que não são bobalhões, os teólogos sérios não são, mas antes que qualquer teólogo bobalhão desse, que não gosta de aplicação neotestamentária das coisas e é contra tudo, é claro que na nova aliança, eu já disse no primeiro estudo sobre batalha espiritual, que o Novo Testamento designa quem não é o nosso inimigo e quem é o nosso inimigo. Então a gente está tranquilo quanto a isso. Quando fala louvor e batalha, não é guerra literal contra qualquer ser humano, porque a Bíblia nos orienta que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, nem ao nosso irmão, porque Jesus disse: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis. Então o nosso inimigo, irmão, o teu inimigo não é o obreiro que fica às vezes bicudo que você não dá para ficar. O teu inimigo não é o irmão do outro departamento, não. Aqui a gente tem que trabalhar em cooperação, amém? Cooperação. Então, pastor, meu inimigo é o irmão da outra igreja. Menos ainda. Nós não estamos competindo com a outra igreja. Importante que o reino de Deus cresça. Muito menos de outra denominação. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, quando fala aqui, estejam, muito menos contra o ímpio, né? Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois gumes, é louvor e batalha, mas batalha no sentido neotestamentário, é louvor e batalha espiritual. Louvor e guerra espiritual. E quem é o nosso inimigo? O apóstolo Paulo diz: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Glória a Deus. É louvor e batalha. Então, quando fala estejam nas suas gargantas os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, quer dizer louvor e batalha. Mas quando diz também estejam nas suas gargantas os altos louvores de Deus, e na sua mão espada de dois gumes, é louvor e isso, palavra. Louvor e palavra. Por quê? Quando fala espada de dois gumes, isso já foi dado semana passada, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra é comparada à espada de dois gumes. Glória a Deus. Então, estejam nas suas gargantas altos louvores, mas na mão espada de dois gumes. Primeira interpretação, louvor e batalha. Segunda interpretação, louvor e palavra. Aleluia. Uma igreja, para ser vitoriosa, tem que louvar e entender: estamos em batalha contra o reino das trevas, e o diabo não brinca nessa guerra. Segundo, temos que entender louvor e palavra. Uma igreja, para ser vitoriosa, tem que ser louvor e Bíblia. Mas precisa ensaiar, pastor, para cantar, precisa. Mas precisa da palavra. Pode fazer 80 ensaios para apresentar, mas se essa igreja não estiver firmada na palavra, escola dominical, culto de ensino, leitura devocional, a sua leitura devocional diária,
isso nunca. Não adianta. O grupo pode estar lindo, lindo para cantar e ensaiar. Mas não adianta ter altos louvores na garganta se não tiver espada de dois gumes. Glória a Deus. Se não estiver estudando a palavra, se não estiver aprendendo a palavra, se não sentar, abrir a Bíblia e ouvir o ensino do pastor, eu acho que não tem nenhum argumento contrário a isso, né? Isso que vai dar vida e vitória à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente analisou a questão do louvor verdadeiro e a presença de Deus, contudo quais são entronizados entre os louvores, e a gente viu também a presença de Deus nessa questão de Apocalipse 4, o louvor que começa com os 4 seres viventes, passa dos 24 anciãos. Deixa eu abrir um parênteses, meu propósito ali não foi apresentar uma análise escatológica, até porque não tinha tempo para isso. Nós já fizemos estudos sobre o livro de Apocalipse aqui em seminário. Meu propósito não era aquele, meu propósito era tão somente mostrar a questão da evolução do louvor, que começa nos 4 seres viventes, que são seres angelicais, que passa por 24 anciãos, que tem várias interpretações ali. Eu não vou entrar nelas, por questão de tempo. Essa é apenas mostrar que começa nos 4 seres viventes, passa pelos 24 anciãos, que retiram as suas coroas, depositam-nas aos pés do trono. Depois milhares e milhares, miríades e miríades de anjos também louvam. E depois toda a criatura que é no céu, na terra e debaixo da terra, dizem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Esse foi o propósito. A questão do louvor e da adoração que começa no céu. É a linguagem do céu. Louveis. Eu sempre disse isso aqui. A linguagem do crente deve ser louveis. E a linguagem da terra é o murmureis, fofoqueis e outros desses. Você, quem é o povo do céu aí? Qual é a sua língua? O norte-americano fala inglês, o brasileiro fala português, o francês fala o francês, mas tem um único povo de Deus espalhado na terra, cuja língua é louveis. Não faça cursinho de murmureis. Glória a Deus. Então, meus amados, é importante. Agora eu quero ver com vocês Efésios capítulo 5, 18 a 21. Louvor e batalha. Antes do apóstolo Paulo falar de armas espirituais, ele fala de 3 temas. Eu falo muito disso aqui em outros lugares. Antes de falar de armas espirituais, o apóstolo Paulo no capítulo 4 fala de unidade, no capítulo 5 fala de santificação, e também no final fala sobre autoridade espiritual. 4 e 5 com 2 temas: unidade, santificação e autoridade espiritual. Dentro do contexto da santificação, ele fala de louvor, do 18 ao 20, e conclui com autoridade espiritual no 21. Então tua Bíblia fica aberta, Efésios 5, 18 a 21. Antes de falar de batalha, ele lembra da linguagem do louvor. Vamos ler Efésios 5, 18. Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. 19. Falando entre vós com salmos ou em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, depois de falar disso, é que você tem no capítulo 6, versículo 10, finalmente, no demais, quanto ao mais. Vocês lembram que eu preguei aqui, que preguei na convenção, que eu poderia pegar essa palavra
finalmente, no demais, quanto a mais da mensagem, o tema da mensagem, finalmente, é o tema. Porque tem algo antes e tem algo depois. Esse finalmente é conclusivo. Quando ele fala finalmente, ele está falando alguma coisa antes, que ele conclui, agora sim, finalmente. Agora sim, no demais. Agora sim, quanto ao mais, podemos falar de batalha. Resolvam o que está antes primeiro. Agora sim, finalmente, vamos falar de batalha. Não adianta fazer campanha de batalha espiritual, guerra, soco das 7 semanas, não sei das... Nada contra isso. Deus pode dar estratégia a cada um, não é verdade? E quem sou eu para limitar o mover de Deus que Ele quer fazer? Se Deus colocou no coração da pessoa para fazer e opera, é Deus que faz, amém? O Deus é soberano para fazer como quer. Agora, não adianta apenas fazer essas coisas se nós não observarmos antes do finalmente. Não adianta falar, o diabo está derrotado, quer ser a mais vencedora. Aí o inimigo vê que ela está desunida. Unidade, ela está fragilizada na batalha. Quantas igrejas estão fragilizadas na batalha porque não vivem unidade? Unidade entre elas, né, os membros, e unidade com o seu corpo de obreiros, e o corpo de obreiros é a igreja, e unidade com o seu pastor. Ela vai estar fragilizada, irmãos. Segundo, santificação. O que adianta eu dizer que o diabo está amarrado, está repreendido, e eu não consigo crescer em santificação? Não consigo vencer a batalha da natureza caída? Temos que pedir misericórdia a Deus, senão o diabo vai zombar. Você quer derrotar o que, rapaz? Né? Quer derrotar o quê? E terceiro, autoridade espiritual. Paulo fala sujeitando-vos uns aos outros. O camarada quer repreender com autoridade o diabo, mas ele não reconhece a autoridade. Lembra que eu falei isso aqui de estudo sobre batalha? Especificando só a questão da autoridade? Preciso gastar tempo nisso aqui. O mundo espiritual respeita a autoridade espiritual. Já vimos isso aqui? Se os irmãos assistissem vídeo, irmãos. A gente não tem a noção. Aí o crente, não, tem autoridade, mas não respeita a autoridade. O inimigo vai zombar. Vai dizer, se não respeita nem a autoridade espiritual, como é que você quer repreender? Não é verdade? E dentre tudo isso que foi falado, louvor. Paulo lembra a importância do louvor. Ele diz o que não fazer, o que fazer e como fazer, né? O que não é para fazer, o que é para fazer e como fazer. Eu não lembro se está certo falar aqui, estou falando, se sério. Não vou falar, não falar errado. Tem um termozinho técnico em português, tem aqui um mestre em português. O que não fazer? Não vos embriagueis. Imperativo negativo. Não fazer, né? Não, acabei falando. Não vos embriagueis. O que fazer? Imperativo afirmativo. Não vos embriagueis com vinho. Não fazer. O que fazer? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Está no imperativo. Não vos embriagueis, mas encheis. Encher do Espírito é uma ordem. Está no imperativo. Enchei-vos do Espírito. Quantos querem ser cheios do Espírito? O que não é para fazer, o que é para fazer, agora diz como fazer. Acho que é gerúndio. É o ando, indo, né? Como? Aí ele diz, olha que lindo. O 18 é imperativo, seja negativo ou afirmativo. O 19 é o gerúndio, né? Não vos embriagueis, mas encheis. Olha o 19. Falando, né? Cantando, salmodiando, né? Como ser cheio do Espírito? Falando entre vós, fofoca, contenda, falando mal do irmão, falando mal da igreja, falando mal do pastor. É assim, irmão? Quantos querem que o louvejo domine esse ambiente? Quantos querem que o poder de Deus domine a DCM? Falemos entre nós em salmos, em hinos, em cânticos espirituais,
mas como diz aqui, no vosso, você já tem que partir de dentro, não superficialmente, não para agradar, não para disfarçar, partindo do coração, porque o que está verdadeiro começa lá dentro. Deus sempre já viu o que está lá dentro. O pecado de Satanás já foi visto lá dentro, antes que expressasse. Tu dizias onde? No teu coração. Está lá dentro, já está enraizado. Depois só é externado. Então, esse deve ser o nosso ambiente. Louvor e batalha. Quando a igreja ela já tem esse ambiente de ser cheio do Espírito, não se embriagar, mas ser cheio do Espírito, e nós estamos falando entre nós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, dando graças por tudo, aí nós temos autoridade para falar de armaduras espirituais, porque o que eu estou falando está no capítulo 5, versículo 18, e as armas estão um pouquinho depois, lá no capítulo 6, versículo 10, e essa divisão de capítulos, Denilson, ela veio séculos depois, o texto era corrido. Então Paulo está escrevendo corrida, como corrida. No capítulo 5, 18 a 21, falando entre vós com salmos, e no 6, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele começa a falar das armaduras espirituais. Não adianta querer ser vitorioso na batalha se nós não temos um espírito com E minúsculo, né? De louvor em nossa vida, no nosso coração e na igreja que nós frequentamos. Daí a relação louvor e batalha, louvor e batalha, louvor e batalha. Louvado seja Deus. Eu gostaria de concluir essa parte de hoje, fazer uma relação entre uma forma que Deus usou para dar vitória a Israel. Abra a tua Bíblia e vamos fazer outra na semana que vem, se o Senhor nos permitir. Josué capítulo 6. Não dá para ler todo o capítulo, pois ele é longo, mas nós vamos identificar alguns. Josué capítulo 6. Diz assim: ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Não dá tempo de ler tudo, mas o contexto aqui é que os habitantes de Jericó, que era uma cidade fortificada, belicamente, seus muros eram quase de 10 metros por 6, 10 por 6, imagina uma cidade toda cercada de muros. Os muros eram características das cidades milenares antigamente, como forma de proteção nas guerras, que era muita guerra, de proteção agrícola. Os povos viviam muito em torno da agricultura e também de identificação dos seus próprios habitantes, inclusive de língua. Dentre outras características dessas cidades milenares que eram cercadas por seus muros, e Jericó era muito temida e era a principal cidade de fortaleza de Canaã. Destruir Jericó significava uma forte característica que iria conquistar Canaã, e Deus precisava dar Jericó a Israel como a principal conquista dentre outras que Israel teria na Canaã, em todo o território de Canaã. Jericó era uma barreira. Além de ser uma cidade ímpia, promíscua, Deus a considerou anátema, diz um dos versículos. Deus a considerou como destrutiva. Ela já estava debaixo do juízo de Deus. E na verdade Josué com o povo só foram canais do próprio juízo
que Deus faria sobre esta cidade maligna com o povo pecador. Politeísta, prostituta, uma cidade iníqua que Deus iria destruir. Mas tem algumas características aqui importantes, porque Deus a destruiu não a espada de batalha, mas ao som do sofá, da trombeta de chifre de carneiro, ao som da garganta do instrumento que foi tocado, e do grito, do berro, do clamor da vitória. Deus a destruiu por meio do louvor. Deus pelejou e deu a vitória por meio do louvor. Louvor e batalha. Jericó já temia Israel, porque já se falava do povo que Deus abençoou, abrindo o mar vermelho, destruindo o exército de Faraó. Eles já estavam temerosos, e qualquer coisa que dissesse respeito a Israel, o capítulo 6 está dizendo isso, não está? O meu tempo já foi. Ora, Jericó se conservava, não era só fechada, a minha versão diz, hoje não está ali, está ali, varão de Deus, rigorosamente fechada. Por que motivo? Por causa dos filhos? Vamos lá, ninguém. Eles já estavam com medo de Israel. Bom, olha a estratégia que Deus usou. Eles ouviam o que Deus fizera com esse povo, e eles estavam se aproximando. Se já fizesse assim, ó, se eles fizessem, ninguém saía, ninguém entrava. Agora imagina o terror desse povo. Se já fizesse assim, ó, esse povo ficou rodando a cidade. O texto diz que eles foram tocando os 6 dias. No 7 que ficou mais. É o que o texto, não dá tempo de ler tudo. E foi contínuo, junto com o verbo. Louvado seja Deus. Quando temos autoridade de Deus, santidade de Deus, unidade de Deus, o mundo espiritual já percebe só quando a presença do homem de Deus se faz. Só quando a mulher de Deus já chega. Quem já viu histórias assim? Não precisa dizer nada, a mulher de Deus já chega. Não é? O mundo espiritual já vê a diferença. Aleluia. O homem de Deus já chega, só chega, já fica diferente, porque tem autoridade do Senhor. A autoridade espiritual é o princípio. Pode até falar, declarar na parte de Deus, mas não precisa nem declarar, repetir, forçar. A autoridade é um princípio, unção é um princípio. Ou tem ou não tem. É um estado. Ou tem ou não tem. Unção não se imita, não se copia, não se força. Unção tem ou não tem. Autoridade espiritual não se compra, não se vende. Ou tem ou não tem. Israel estava debaixo da bênção. Agora imagine esse povo rodando. Entenderam que coisa tremenda que foi isso? Que o soar do nosso cântico vale o mundo espiritual. Não basta estar bonito tecnicamente. Cantores de coral, cantores de grupos, tocadores de instrumento. Eu me incluo, sou meio facão, muito tempo no estudo. Mas isso é pouco. Pode até ficar bonito tecnicamente, mas se a pessoa não está alinhada em unidade com a igreja, com o seu pastor, se a pessoa não está obedecendo, muita gente estuda a Bíblia,
bonito tecnicamente. Cadê a unção? O que fez a diferença foi a unção. Quantos querem estudar nossa igreja? Aí o pastor não precisa quase que se humilhar para uma presença em grupo de ensino. Vamos entender. Não vai ter que berrar há 11 anos. Sábado agora completo 11 anos. Estou aqui. Vai ter que berrar por unidade. A igreja estará orando por unidade e torcendo para que a igreja esteja unida. Algumas coisas são importantes aqui. Muralha, capítulo 6, versículo 1. Veja comigo o versículo 2. Olha a ordem das coisas, meus queridos. Capítulo 6, versículo 2. Então disse o Senhor a Josué. O Senhor para Josué. Amém? Do Senhor para Josué. Olha, entrego na tua mão Jericó e o seu rei e os seus homens valorosos. Vós, hoje, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, contornando-a uma vez por 6 dias, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Mas a primeira observação, tudo o tempo não permite, mas a primeira, do Senhor para Josué. Se puder e quiser, diga, do Senhor para Josué. Do Senhor para Josué. Quer dizer mais uma vez? Do Senhor para Josué. Segundo, versículo 6. Chamou, pois, Josué, filho de Num, aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca do pacto, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Agora, de Josué para os sacerdotes. Repita comigo: de Josué para os sacerdotes. Vamos lá. De Josué para os sacerdotes. O primeiro foi qual? Senhor para Josué. O segundo? De Josué para os sacerdotes. E Deus ainda especificou: chifre trombeta de chifre de carneiro. Puxa o Shed, eu queria até tirar foto, não deu para tirar. Ele deu uma explicação linda sobre essas 3 coisas: trombeta e chifre de carneiro. Deus deu um modelo: trombeta, chifre de carneiro. Josué chamou o sacerdote: trombeta, chifre de carneiro. Esse é o modelo. Do Senhor para Josué. Segundo, Josué para os sacerdotes, líderes, liderança. Do Senhor para Josué, de Josué para a liderança, certo? Liderança espiritual. Versículo 7. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e marchem os homens armados adiante do altar. Agora, de Josué para o povo, diga comigo. Mais uma vez. De Josué para o povo. Então vamos lembrar os 3 tópicos. Primeiro, do Senhor para Josué. Segundo, de Josué para sacerdote. Terceiro, de Josué para o povo. Vocês estão entendendo? Amém. Vocês captaram? Do Senhor para Josué, Josué para os líderes, Josué para o povo. Se a ordem de Josué para o povo fosse cumprida, mas de Josué para o sacerdote não fosse, daria certo? Porque o povo veria nos líderes, que Josué deu o modelo X, e o povo faria o modelo X, mas os líderes não estavam fazendo o modelo X.
Primeira responsabilidade é do líder. O líder não tem o direito de fazer um modelo que não seja o de Deus. Quem foi chamado por Deus para liderar tem que receber do Senhor. Aleluia. Por isso que Paulo disse: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Então não adianta o líder só querer cobrar, mas não pode esquecer que veio do Senhor para ele. Não é dele para o líder, não é dele para o povo, é do Senhor para ele. Então o líder tem que orar, o líder tem que buscar, o líder tem que estudar, o líder tem que ter certeza que está no centro da vontade diretiva do Senhor. Amém. O Senhor cobra de quem dá responsabilidade. Eu creio e continuarei crendo que Deus deu essa função ao anjo da igreja, ao anjo da igreja de Éfeso Esther, ao anjo da igreja de Ministro, ao anjo da igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Tiro, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. É o anjo da igreja que Deus dá, e ele tem a obrigação de receber do Senhor, e não passar dele mesmo, mas receber do Senhor. Louvado seja Deus. Porque se não começar certo aí, todo o resto vai sofrer. Guardar os tópicos. Primeiro, do Senhor para Josué. Segundo, Josué para que eram os líderes. Terceiro, Josué para o povo. Até que está tudo certinho. E se não fosse assim, Jericó não seria destruída. Esse modelo foi dado pelo Senhor, e temos que fazer conforme o modelo que o Senhor entregou. Tremendo, né, irmãos? Tremendo. Aleluia. E o versículo 8 eu gosto muito dele. Tem muita coisa boa, não tenho tempo aqui. Assim, pois, se fez como Josué dissera ao povo. Eu gosto disso. E os 7 sacerdotes levando 7 trombetas, foi tudo certinho. Eu gosto de pegar a primeira parte, poderia concluir o quarto tópico, e assim foi que, como Josué dissera. A minha versão diz: assim pois se fez como Josué dissera. Ou seja, não adianta, se Josué recebeu do Senhor, ele passou para os sacerdotes disseram: o que Josué pensa que é? A mesma unção que ele tem, não tem? Eu tenho mais, estudei até mais do que ele. Eu tenho até mais estratégia de guerra. Eu fui mais preparado em guerra do que Josué. Quem esse cara pensa que é quem manda em todo mundo? Não. Veio de Deus para Josué. Josué foi obediente ao modelo não dele, mas ao modelo de Deus. Josué passou para o povo, primeiro para os sacerdotes. Os sacerdotes fizeram ipsilíteres aquilo que Josué recebia do Senhor. Irmãos, esse modelo não muda. Esse modelo não muda. E Josué disse ao povo: não façam de qualquer jeito, façam do jeito como Deus me falou que deve ser feito. Eu gosto do versículo 8 que diz: assim pois se fez como Josué dissera. Isso é maravilhoso. Modelo ao pé da letra. Repita comigo: modelo ao pé da letra. Modelo ao pé da letra. Veja o versículo 10, por favor. Josué tinha dado ordem ao povo dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Esse é o modelo. Josué para sacerdotes, Josué para o povo. Primeiro dia, uma vez ao dia, só trombeta. Segundo dia, uma vez ao dia, só trombeta. Terceiro dia, quarto dia. A pessoa, alguém achasse que esse cara está doido? Meu Deus, esse cara dá uma volta, fica tocando, não. Esse cara pensa que manda em tudo. Ou então o povo: não, vamos antecipar. Se gritar vai dar vitória, vamos gritar logo no quarto dia. Oh! Ia dar certo, irmãos? Havia um modelo.
esse foi o modelo que Deus estabeleceu. Mas Josué falou: não gritem nada, fiquem calados. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10. Resultado, versículo 20. Resultado: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Leiam em cima. Depois vocês vão ver que os sacerdotes já estavam tocando as trombetas nos outros dias. Não dá tempo de ler tudo, mas esse último seria distinto, esse último seria específico, esse último seria diferente, seria contínuo e com bradado. Aleluia. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado. Conclusão: e o muro caiu rente ao chão. E o povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava defronte, e tomaram a cidade. A vitória foi concretizada. O inimigo foi entregue em suas mãos. O diabo, ele é sagaz. E às vezes ele vem disfarçado de uma pseudo-espiritualidade. Mas Deus tem um modelo, e o modelo está na sua palavra. E a palavra do Senhor está sendo pregada esta noite. O mínimo que você deve fazer é dobrar o teu joelho e apresentar isso diante de Jeová. O meu primeiro tópico foi: o pastor tem que ter a responsabilidade de receber do Senhor. Josué não tinha o direito de passar a sua visão própria. Deu certo que primeiro Josué recebeu de Deus e obedeceu a visão de Deus. Amém? Depois de Josué para os líderes, depois de Josué para o povo, fizeram ao pé da letra como Deus ordenara que fizeram. Conclusão: o Jericó chegou ao fim. Louvor e batalha. Toquemos nossas trombetas, brademos nossa voz, mas façamos conforme Deus. Façamos conforme Deus quer que façamos. Conclusão: teremos a vitória. Deus abençoe e descendo em nome de Jesus.